Olá pessoas, eu sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje nós vamos falar de jogos de tabuleiro na educação. Eu vou apresentar para vocês 5 jogos que podem ser utilizados com crianças a partir dos 7 anos. São jogos que têm uma boa relação custo-benefício para você que está querendo trabalhar, reformar a sua brinquedoteca, que está querendo criar um espaço lúdico, alguns jogos que podem auxiliar as escolas, as instituições de ensino, professores e professoras a inserir o lúdico através de jogos analógicos. E só lembrando, se você quiser apoiar o canal Pesquisa e Jogos, considere clicar aqui no link abaixo da promoção Kindle Unlimited, que garante 30 dias de acesso gratuito ao sistema de e-books da Amazon. Você acessa esse sistema e pode baixar vários e-books aí do sistema Kindle Unlimited. O link está aqui na descrição, é só clicar, se inscrever e você já está ajudando o canal Pesquisa e Jogos. Então bora lá, vamos falar de jogos de tabuleiro para a educação. A perspectiva do vídeo de hoje ela é mais propositiva. Eu estava conversando com o Pedro Coimbra do canal Mestre Pedroca, e o Pedro estava com algumas preocupações justamente quanto a jogos de tabuleiro que podem ser utilizados na educação. Nós conversamos um pouquinho e ele me disse o quê? Que geralmente a ideia da brinquedoteca lá da escola dele bem específica vai ter público de 7 a 12 anos. Então eu separei aqui alguns jogos que podem ajudar você, professor, professora, educador, gestor escolar, que está interessado em montar uma brinquedoteca com jogos mais modernos, com jogos mais interessantes e que podem trabalhar múltiplas habilidades, múltiplas competências, servir de suporte a alguns conteúdos e principalmente aproximar o lúdico da educação. Nosso primeiro jogo é um jogo clássico, um party game, Dixit. Dixit é um jogo de 3 a 6 pessoas que ele vai consistir em que os jogadores e jogadoras têm algumas cartas na mão. Cada uma das cartas é uma imagem completa, então ele não depende de idioma e basicamente os participantes, as participantes têm que adivinhar qual é a carta que a pessoa colocou. Só que a pessoa vai colocar a carta com a face voltada para baixo, vai fazer uma pequena descrição dessa carta, todos vão colocar uma carta também e depois embaralha-se e vota na carta que pode ser a carta que a pessoa colocou. O jogo tem um tabuleirozinho que vai ter uns coelhinhos, ele é muito bonito, muito palatável aos olhos, ele é bem atrativo para crianças. E justamente ele vai trabalhar fortemente a questão de abstração, interpretar o que o outro jogador que colocou a carta está dizendo, abstrair dentro de todas as cartas que estão no jogo e tomar a decisão de escolher a carta certa, ou às vezes estrategicamente até escolher a carta errada. A ideia do jogo é um jogo competitivo de contagem de pontos, então quando você acerta, você ganha pontos. Se alguém acertar a carta que colocou, ganha pontos também. Se alguém errar a carta que você colocou, também ganha pontos. É um jogo rápido, leva em média 40 minutos. Eu recomendo que não se jogue com 6 jogadores, pode ser que o tempo pedagógico extrapole para 50, 60 minutos. Com 4 a 5 jogadores ele é fantástico, ele fica bem nos 40 minutos. É um jogo relativamente barato, ele está custando cerca de R$170 e é uma ótima pedida para brinquedotecas. Um outro jogo também, e agora um cooperativo, é White Stories. Todos nós já conhecemos aí o Black Stories, que é um jogo de contar histórias. O que é o White Stories? É basicamente um jogo onde você tem um enigma, um desafio e todo mundo tem que adivinhar a resposta desse enigma, desse desafio. White Stories foi lançado pela Galápagos Jogos no Brasil recentemente e ele é uma versão do Black Stories para crianças a partir de 8 anos. E você pode jogar a partir de 2 pessoas, ou seja, você pode jogar com 2 participantes, com 10, com 20, com 50. É um jogo bem barato, está custando aí na faixa de R$30, R$35 e
ele é bem interessante, bem instigante. A ideia é o quê? Você tem um cartão, na frente você tem o enigma, atrás você tem a resposta. Uma pessoa fica com esse cartão e todo mundo sabe qual é o enigma. E as pessoas vão fazendo perguntas para a pessoa que está com o cartão. Só que ela só pode responder sim, não e indiferente. Né? Vai trabalhar o quê? Raciocínio, vai trabalhar pensamento lógico, trabalhar também um pouco de abstração. Os estudantes vão ter que correlacionar as pistas que eles têm de forma indutiva para resolver o problema ou de forma dedutiva para ir elencando as partes do problema e chegar na sua resolução. E é um trabalho colaborativo. Para você que está aplicando esse jogo, o que eu recomendo? Você pode, por exemplo, tirar uma fotografia da frente da carta e colocar num slide para ficar grande para todo mundo ver. E é muito importante no Black Stories instigar as pessoas. Quando as pessoas fazem boas perguntas, elogiar vai fazer com que elas sintam mais o jogo. A pessoa que está apresentando o jogo, que está aplicando o jogo, também tem que tomar um cuidado para ouvir as pessoas que estão perguntando, porque às vezes foge uma pergunta aqui, outra ali, e isso pode causar alguma frustração. E o legal do Black Stories é que ele vai do White Stories é que ele vai ser de histórias de terror, histórias de sobrenatural, mas com um tom bem infantil. Então você pode usar tranquilamente com crianças. Um outro jogo que eu gosto muito é o Imagine. Imagine é um jogo de comunicação não verbal. Ele vai ter uma série de cartas que são de um acrílicozinho transparente com várias imagenzinhas. E a pessoa tem que montar as imagens para que as outras pessoas possam perceber o que ela está dizendo. Basicamente você tem um baralho onde você tem vários elementos culturais. Né? Você tem, por exemplo, Senhor dos Anéis, né? Se a gente for pegar a cultura pop, literatura, você tem elementos da geografia, elementos da história, você tem cinema, certo? São vários elementos que vão estar nas cartas. O jogador, a jogadora escolhe um e vai tentar, através daquele baralho, né, demonstrar o que a carta está falando, para que as outras pessoas possam adivinhar. E a pessoa que está colocando as cartas na mesa, ela não pode falar. Então ela tem que construir uma sequência lógica com as imagens que ela tem no baralho que demonstre o que ela necessita expressar. Como ela não pode falar, ela também vai usar o corpo, né? Vai poder fazer alguns gestos, vai poder dar algumas ideias. É claro que ela não pode fazer números, letras, né? Ela pode gesticular, ela pode usar o corpo. E em conjunto com as imagens, né, se torna um poderoso jogo de comunicação não verbal. Ele é de 3 a 8 pessoas, cada partida dura em média meia hora. Os componentes são muito bons, muito duráveis, né? E você consegue jogar num grupo até razoavelmente grande, de 2 a 5 jogadores e jogadoras. O Fábulas Fantásticas, da editora Retropunk, é um jogo colaborativo de contar histórias que pode ser utilizado em todas as idades. Ele é um jogo que ele vai conter 3 baralhos, um com personagens, outro com locais e outro com itens, artefatos. Esse baralho ele é todo inspirado em histórias, em fábulas infantis. Então, Peter Pan, Chapeuzinho Vermelho, 3 Porquinhos, né? E o que acontece? Os participantes eles têm que construir uma história sacando as cartas. E o que acontece? Isso vai exigir deles uma articulação, um raciocínio que pode articular a história do coleguinha que veio antes dele, que veio antes dela, uma história articulando na outra, já que as cartas vão dar elementos aleatórios que podem ser incluídos na história. Então, a ideia do jogo é um jogo de contar histórias com diversos elementos aleatórios que vão exigir dos participantes, um improviso. A capacidade de ouvir o outro e
junto dele, construir essa história. É um jogo de construção de conhecimento, de contação de histórias. Para você que está trabalhando com alfabetização, com letramento, é algo bem interessante, porque as crianças podem ser autores, podem ser autoras de histórias, mesmo ainda não letrados. Os professores, as professoras podem até compilar essas histórias, né? Que se torna um elemento bem importante aí na construção cognitiva dos estudantes, já que aquilo se torna mais significativo, né? É um jogo que possui elementos simples, bem organizados, com uma estrutura bem delimitada, tudo voltado para a contação de histórias. E aí, imaginação e abstração são o carro-chefe do jogo. E para você que está procurando assim algum jogo que seja rápido, mas ao mesmo tempo que tenha uma boa quantidade de peças, que os jogadores e as jogadoras possam interagir com esses elementos, eu vou recomendar Bullfrogs. Bullfrogs é da Funbox, né, da Mandala Jogos. A ideia de Bullfrogs é o que? Ele simula uma batalha entre tribos de sapos diferentes para controlar o lago. O lago é cheio de vitórias régias, que são representadas por cartas que vão formar o tabuleiro. E o jogo você vai fazer o quê? Você vai com seu exército de sapinho tentando conquistar cada uma das vitórias régias que tem uma pontuação específica. Então, esse jogo ele vai simular, né, além dessa pequena batalha, e é legal você inventar uma história para explicar o jogo, falar sobre o que está acontecendo para tentar dominar aí o pântano, né, para tentar dominar esse laguinho com as vitórias régias, se torna bem mais imersivo. Ele vai trabalhar habilidades como raciocínio lógico, previsão. O jogador, a jogadora, tem que tentar prever a ação do outro para poder ter um melhor raciocínio estratégico das suas ações, né? É um jogo que vai gerenciar recursos, tem um gerenciamento estratégico de recursos, quando usar, quando não usar. Os jogadores e jogadoras têm cartas que vão auxiliar eles nesses processos. Então é um jogo que vai trabalhar diversos elementos que são interessantíssimos para matemática. É um jogo rápido, a partida leva entre 30 e 40 minutos, pode jogar 1 até 4 jogadores e jogadoras, então você pode jogar até sozinho, né? É um jogo bem interessante, que ele exige mais o raciocínio lógico, o raciocínio estratégico, ao mesmo tempo que é um jogo bem divertido, né? E no final do jogo tem uma contagem de pontos, o que é bem legal para trabalhar matemática básica mesmo. A todo tempo você vai ter que trabalhar matemática básica, mas até na própria contagem de pontos do jogo vai ajudar você, educador, educadora, a trabalhar os elementos da matemática básica. Então, pessoal, esses foram 5 jogos de tabuleiro que vocês podem utilizar nas suas brinquedotecas. A gente viu aí Bullfrogs, White Stories, Dixit, Imagine e Fábulas Fantásticas. São 4 jogos de tabuleiro que ocupam um pouco espaço, né? São bem fáceis de guardar, bem fáceis de montar. Você não vai gastar muito tempo, né? 2, 3 minutos o jogo está montado, né? Montando as peças do jogo para iniciar o jogo. E também são jogos que são muito fáceis de explicar, né? Esses 2 elementos são sempre bem importantes, o tempo que demora para o jogo começar e o tempo que demora para explicar os jogos. Isso vai consumir o seu tempo pedagógico. Então, na escolha, quando eu recomendo jogos para brinquedotecas, a gente tem que levar, além do público, além das habilidades, competências, elementos que você quer estimular para as crianças, para os jovens, também tem que se levar em conta justamente esses elementos. As regras do jogo são fáceis e rápidas de explicar, não adianta ser fácil e demorado. Você levar meia hora para explicar as regras, você vai consumir meia hora do seu tempo pedagógico. E muitas vezes nós temos o quê? Uma aula de 50 minutos, uma aula de 1 hora, às vezes 2 horas. Se uma aula de 50 minutos você perde meia hora explicando um jogo, ninguém vai jogar. O pessoal vai ficar frustrado, né? Porque vai ver o jogo, vai ficar com vontade de jogar e não vai dar tempo de jogar. Então se torna muito frustrante. Então, nas escolhas de board games para brinquedotecas, para instituições educacionais, eu sempre recomendo que esses elementos sejam levados em consideração.
Espero ter gostado desse vídeo. Nós aqui do canal Pesquisa e Jogos já testamos esses jogos várias vezes. São jogos que nos acompanham na nossa trajetória de mais de 3 anos. Se você quiser saber um pouco mais sobre a nossa trajetória, se você quiser saber um pouco mais sobre o projeto e a consultoria do Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para nossas redes sociais. Lá na nossa página do Facebook, Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos, você vai encontrar diversas fotos, diversos textos sobre as nossas aplicações de board games, de jogos na educação. Se você quiser entrar em contato, todos os links vão estar aqui na descrição. Nós trabalhamos com consultorias, palestras, workshops, treinamentos. Então, você professor, professora, gestor educacional, você pode recomendar esses jogos para a sua instituição e, é claro, você pode também adquirir e trabalhar com seus grupos. São jogos muito interessantes, bem acessíveis. A gente tem jogos aí a partir de R$ 29,00 e que podem trazer um outro sentido lúdico para suas aulas e para o seu espaço lúdico do brincar. Espero ter gostado desse vídeo, um forte abraço e até a próxima!